Quando Helena abriu a porta da suíte nupcial naquela manhã, ela não imaginava que estava prestes a reviver a maior dor de sua vida. A mansão estava coberta de flores brancas. Havia arranjos nas escadas, laços nos corrimãos, taças brilhando sobre mesas enormes e empregados andando de um lado para o outro como se cada minuto valesse uma fortuna. Do lado de fora, fotógrafos se posicionavam perto do jardim, convidados importantes chegavam em carros pretos, e uma orquestra afinava os instrumentos debaixo de uma tenda de cristal. Helena segurava sua maleta de cabeleireira com as duas mãos. Tinha 53 anos, cabelos castanhos presos num coque simples, uma aliança antiga pendurada numa correntinha no pescoço, embora nunca tivesse se casado. Era dona de um pequeno salão no bairro, desses salões onde as mulheres entravam para fazer o cabelo, mas acabavam deixando também suas tristezas, suas histórias e seus desabafos. Ela não era famosa, não tinha sobrenome importante, não aparecia em revistas, mas suas mãos tinham algo especial. Com uma escova, alguns grampos e paciência, Helena conseguia transformar qualquer mulher. Talvez porque ela soubesse, melhor do que ninguém, que toda mulher carrega uma batalha escondida atrás do sorriso. Naquela manhã, ela havia sido chamada para arrumar o cabelo de uma noiva da alta sociedade. O pagamento era excelente. O suficiente para quitar 2 meses de aluguel atrasado do salão e ainda comprar uma cadeira nova para Dona Célia, sua funcionária mais antiga, que já não aguentava trabalhar em pé o dia inteiro. Por isso, Helena aceitou. Só não sabia o nome do noivo. A noiva estava sentada diante de um espelho enorme, usando um robe de seda. Chamava-se Beatriz. Era bonita, elegante, de fala baixa. Não parecia feliz como as noivas costumam parecer. Tinha os olhos fundos, como se não tivesse dormido, e um sorriso educado que não chegava ao coração. — A senhora é Helena? — perguntou Beatriz. — Sou eu, minha querida. Vim cuidar do seu cabelo. — Disseram que a senhora faz milagres. Helena sorriu com humildade. — Milagres só Deus faz. Eu só seguro a escova e tento ajudar. Beatriz olhou para ela pelo espelho e pela primeira vez naquela manhã sorriu de verdade. Então hoje eu preciso dos dois. Helena colocou a maleta sobre a bancada e começou a organizar os pentes, escovas, grampos e sprays. Enquanto trabalhava, ouvia as madrinhas entrando e saindo, falando sobre vestidos, joias, políticos presentes, empresários, fotógrafos e contratos. Tudo ali parecia menos um casamento e mais uma negociação. — Você viu quem chegou? — disse uma das madrinhas, entrando com o celular na mão. — O senador acabou de chegar. — Claro que viria, respondeu outra. Esse casamento vai unir 2 famílias poderosas. A família da Beatriz e os Monteiro. Helena parou por um instante. Monteiro. O nome atingiu seu peito como uma pedra jogada de longe. Ela tentou respirar fundo, mas seus dedos endureceram. A madrinha continuou. Henrique Monteiro vai sair desse casamento ainda mais forte. Executivo mais cobiçado do país, agora genro de um dos homens mais influentes de Brasília. A mãe dele deve estar radiante. O pente caiu da mão de Helena e bateu no chão. Beatriz virou o rosto. — A senhora está bem? Helena se abaixou depressa, pegou o pente e forçou um sorriso. — Estou, sim. Só escorregou. Mas por dentro, ela havia voltado 30 anos no tempo. Henrique Monteiro. O amor da sua vida. O homem que um dia segurou suas mãos diante de uma pequena igreja e prometeu que se casaria com ela, mesmo que o mundo inteiro fosse contra. O homem que dizia que amava o cheiro de lavanda no cabelo dela. O homem que comprou uma correntinha barata numa feira e colocou no pescoço dela dizendo: um dia eu te dou ouro de verdade. Por enquanto, fica com essa promessa. E ela ficou. Ficou com a promessa, com a lembrança e com a ferida.
Na época, Helena era apenas uma jovem cabeleireira, filha de uma lavadeira e de um pedreiro. Trabalhava desde menina. Começou lavando cabelos no salão de Dona Lourdes. Depois aprendeu a cortar, pentear, maquiar e ouvir. Henrique era filho de uma família rica, herdeiro de uma empresa enorme. Usava terno mesmo quando ainda era estudante. Mas quando estava com Helena, sentava na calçada, comia pastel de feira e ria como menino. Eles se conheceram porque a mãe de Henrique frequentava o salão onde Helena trabalhava. Dona Estela Monteiro era uma mulher elegante, dura, dessas que olhavam para uma pessoa simples como quem olha para um móvel fora do lugar. No começo, Henrique inventava desculpas para buscar a mãe. Depois, passou a aparecer sozinho. Levava flores, livros, bombons. Helena resistiu por meses, porque sabia que aquele amor parecia grande demais para caber na vida dela. Mas Henrique insistiu. Eu não quero uma mulher de sobrenome, Helena. Eu quero você. Ela acreditou. Acreditou até o dia em que foi chamada à mansão dos Monteiro. Dona Estela estava na sala, usando pérolas no pescoço e desprezo nos olhos. Sobre a mesa, colocou um envelope. Aqui tem dinheiro suficiente para você abrir seu próprio salão e sumir da vida do meu filho. Helena ficou de pé, humilhada. Eu não quero dinheiro. Quero o quê? Entrar nesta família? Sentar nesta mesa? Acha mesmo que uma cabeleireira será esposa de Henrique Monteiro? Helena sentiu o rosto queimar. Eu amo seu filho. Dona Estela riu sem alegria. Amor não sustenta império, minha filha. Amor não fecha contrato. Amor não protege reputação. Helena não pegou o envelope. Saiu da mansão com lágrimas nos olhos, mas com a dignidade intacta. Naquela noite, esperou Henrique na praça onde eles costumavam se encontrar. Ele não apareceu. No dia seguinte, recebeu uma carta. A letra parecia dele. Fria, curta, cruel. Helena, pensei melhor. Minha mãe tem razão. Nossos mundos são diferentes. Eu preciso de uma mulher à minha altura. Esqueça-me. Ela leu a carta uma vez. Depois outra. Depois caiu sentada no chão do quarto, segurando o papel contra o peito, como se aquilo pudesse impedir seu coração de se partir. Henrique nunca mais a procurou. E Helena, por orgulho ou por dor, também não foi atrás. Anos se passaram. Ela cuidou da mãe doente, enterrou o pai, abriu seu pequeno salão com empréstimos e noites sem dormir. Viu amigas se casarem, terem filhos, netos. Recebeu convites, flores, propostas de homens bons. Mas nunca conseguiu entregar o coração inteiro a ninguém. Porque uma parte dela havia ficado naquela praça. Agora, 30 anos depois, ela estava ali, na mansão, arrumando o cabelo da mulher que se casaria com ele. Helena respirou fundo e voltou ao trabalho. Quer um coque clássico ou algo mais solto? Perguntou, tentando manter a voz firme. Beatriz olhou para o espelho. Quero algo bonito, mas que não pareça uma fantasia. Hoje todos querem que eu pareça perfeita. Eu só queria parecer eu mesma. Helena sentiu pena daquela mulher. Então vamos fazer algo delicado, elegante, mas leve. Enquanto seus dedos separavam as mechas, Beatriz fechou os olhos. Helena percebeu que a noiva tremia. Está nervosa? Beatriz soltou uma risada triste. Uma noiva deve estar nervosa, não é? Nem sempre pelo motivo certo. A frase escapou antes que Helena pudesse controlar. Beatriz abriu os olhos e encontrou o olhar dela pelo espelho. A senhora fala como quem sabe. Helena não respondeu. Nesse momento, a porta se abriu e uma mulher idosa, muito bem vestida, entrou na suíte. Helena não precisou olhar duas vezes. Mesmo com as marcas da idade, mesmo com os cabelos agora grisalhos, ela reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Dona Estela Monteiro, a mãe de Henrique. Ela parou ao ver Helena. Por um segundo,
perdeu a cor do rosto, mas logo recuperou a postura. Não acredito, murmurou. Beatriz percebeu. A senhora conhece a dona Helena? Estela ergueu o queixo. Conhecia há muitos anos. Ela trabalhava num salão que eu frequentava. Helena manteve as mãos no cabelo da noiva. Bom dia, dona Estela. A velha se aproximou, fingindo observar o penteado. Espero que faça apenas o serviço pelo qual foi contratada. Helena a encarou pelo espelho. Sempre fiz, senhora. Estela inclinou o rosto, falando baixo o suficiente para que só Helena ouvisse. Não estrague este dia. Você já ficou no passado. Helena sentiu a garganta fechar, mas não baixou os olhos. Eu nunca estraguei nada. Apenas sobrevivi ao que fizeram comigo. Estela ficou rígida. Cuidado com o que diz. Eu aprendi a ter cuidado no dia em que a senhora tentou comprar minha dignidade. Beatriz ouviu. Não disse nada, mas seus olhos mudaram. Estela saiu da suíte com passos duros. A porta fechou com força. Durante alguns minutos, o silêncio tomou conta do quarto. Beatriz foi a primeira a falar. Ela tentou comprar sua dignidade? Helena prendeu um grampo no cabelo dela. Algumas pessoas acham que tudo tem preço. E o que elas fazem quando encontram alguém que não se vende? Helena olhou para o próprio reflexo. Mentem. Beatriz ficou quieta. Aos poucos, a noiva começou a observar Helena com mais atenção. Viu a delicadeza das mãos dela, mas também a tristeza escondida. Viu que, toda vez que alguém mencionava Henrique, Helena respirava diferente. Viu também a correntinha no pescoço da cabeleireira, com um pequeno pingente antigo, gasto pelo tempo. Esse pingente é bonito, disse Beatriz. Helena levou a mão ao pescoço por instinto. É velho. De alguém especial? Helena demorou a responder. Foi? Beatriz não insistiu, mas entendeu mais do que Helena queria mostrar. Quando o penteado já estava quase pronto, uma das madrinhas entrou apressada. Beatriz, o Henrique está vindo. Ele quer saber se você já está pronta para as fotos. Helena sentiu o sangue fugir do rosto. Não, não agora. Ela ainda não estava preparada para vê-lo. Mas a vida raramente pergunta se estamos prontos. A porta se abriu. Henrique Monteiro entrou usando um terno escuro impecável. Estava mais velho, claro. Os cabelos tinham fios prateados nas laterais. O rosto trazia marcas de responsabilidade, mas seus olhos eram os mesmos. Os mesmos olhos que um dia olharam para Helena como se ela fosse o mundo inteiro. Ele parou na entrada. No primeiro instante, olhou para Beatriz. Depois, viu Helena pelo espelho. E o tempo parou. Henrique ficou imóvel. A mão dele, que segurava o celular, desceu lentamente. O rosto perdeu a firmeza de executivo. Por um segundo, ele voltou a ser o jovem da praça, o homem que prometia enfrentar tudo por amor. Helena, disse, quase sem voz. Ela segurou o véu da noiva com as duas mãos para não tremer. Senhor Henrique. A formalidade doeu nele como uma bofetada. Eu não sabia que você estaria aqui. Nem eu. Beatriz observava os dois pelo espelho. Não havia raiva em seu olhar. Havia uma descoberta dolorosa. Henrique deu um passo à frente. Helena, eu preciso falar com você. Antes que ela respondesse, Dona Estela reapareceu na porta. Henrique, não seja inconveniente. A profissional está trabalhando. Beatriz precisa terminar de se arrumar. Profissional. A palavra saiu como uma tentativa de colocar Helena no lugar de sempre. Abaixo, distante, invisível. Henrique olhou para a mãe, incomodado. Mãe, por favor. Você tem convidados esperando. Não transforme uma coincidência em espetáculo. Helena abaixou o olhar. O penteado está quase pronto,
Depois eu vou embora. Henrique a encarou, como se quisesse pedir perdão por tudo, mas não soubesse por onde começar. Você não pode ir embora de novo. Helena sorriu com tristeza. Eu nunca fui embora, Henrique. Fui mandada para fora. Dona Estela endureceu. Beatriz se levantou devagar. Quero ficar sozinha com meu noivo por alguns minutos. A mãe de Henrique tentou protestar. Beatriz, agora não é hora. É exatamente a hora, respondeu a noiva, com uma firmeza que ninguém esperava. Todos saíram, menos Henrique. Helena pegou sua maleta, pronta para deixar o quarto, mas Beatriz tocou em seu braço. Dona Helena, fique perto, por favor. Helena parou. Henrique fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Beatriz olhou para ele. Você amou essa mulher? Ele não respondeu de imediato. Mas o silêncio disse tudo. Henrique, insistiu Beatriz, eu vou me casar com você em menos de uma hora. Eu mereço a verdade. Ele passou a mão pelo rosto. Sim, eu amei Helena, mais do que achei que fosse possível amar alguém. Helena sentiu as lágrimas subirem, mas permaneceu firme. Beatriz respirou fundo. E deixou de amar? Henrique olhou para Helena. Nunca. A palavra caiu no quarto como um trovão silencioso. Helena virou o rosto. Não diga isso. É verdade. Verdade? Ela finalmente explodiu, ainda em voz baixa, mas com dor. Você me deixou com uma carta fria, dizendo que eu não era mulher para sua vida. Sabe quantas noites eu li aquilo tentando entender o que havia de errado comigo? Sabe quantas vezes eu olhei para minhas mãos e pensei que talvez sua mãe tivesse razão? E mãos de cabeleireira não serviam para segurar a mão de um homem como você. Henrique ficou pálido. Que carta? Helena o encarou. A carta que você escreveu. Eu nunca escrevi carta nenhuma. O quarto inteiro pareceu perder o ar. Beatriz deu um passo para trás. Como assim? Henrique falou depressa, com a voz trêmula. Eu esperei você naquela praça, Helena. Esperei por horas. No dia seguinte, minha mãe me entregou um bilhete dizendo que você tinha aceitado dinheiro para ir embora. Dizia que você não queria mais me ver, que preferia abrir seu salão e esquecer tudo. Helena levou a mão à boca. Não. Eu fiquei destruído. Eu fui até o salão, mas me disseram que você tinha saído. Minha mãe disse que você havia viajado. Depois meu pai adoeceu, a empresa quase quebrou, e eu fui empurrado para uma vida que nunca escolhi. Mas eu nunca esqueci você. Helena chorava em silêncio. Beatriz olhou para a porta. Dona Estela. Henrique entendeu antes mesmo de ouvir a confirmação. Saiu da suíte com passos rápidos. Helena e Beatriz foram atrás. No corredor, Dona Estela conversava com um assessor. Henrique chamou a mãe. A senhora falsificou a carta? Estela parou. Henrique, não faça cena. Responda. Estamos no dia do seu casamento. A senhora falsificou a carta de Helena? A voz dele ecoou pelo corredor. Algumas pessoas se viraram. Estela respirou fundo, percebendo que não conseguiria fugir. Eu fiz o que precisava ser feito. Helena fechou os olhos. Henrique deu um passo para trás, como se a própria mãe tivesse se tornado uma desconhecida. A senhora destruiu a minha vida. Eu salvei sua vida. Estela respondeu, perdendo a compostura. Você era jovem, ingênuo, apaixonado por uma moça sem futuro, uma cabeleireira. Você ia jogar fora o nome da família por causa de uma mulher de salão. Helena sentiu a humilhação antiga voltar, mas dessa vez não se encolheu. Mulher de salão, sim. Mulher que trabalhou a vida inteira. Mulher que cuidou da mãe doente. Mulher que nunca precisou pisar em ninguém para parecer grande. Alguns convidados ouviram. O corredor ficou silencioso.
Stella olhou para ela com raiva. Você não pertence a este mundo. Helena respondeu com lágrimas nos olhos, mas voz firme. Ainda bem, porque neste mundo a senhora chamou mentira de proteção e crueldade de amor. Henrique virou-se para Beatriz. Eu sinto muito. Beatriz olhava para ele com dor, mas não com ódio. Eu sabia que você não me amava. Só não sabia que seu coração já tinha dono. Você não merece isso. Não, eu não mereço. E você também não merece viver ajoelhado diante de uma mentira. A cerimônia estava prestes a começar. Os músicos já tocavam. O pai de Beatriz esperava no jardim, impaciente. Os convidados cochichavam. O casamento do ano, cercado de interesses, estava desmoronando antes mesmo do primeiro voto. Henrique caminhou até o jardim. Dona Stella tentou segurá-lo. Pense na empresa. Pense nos contratos. Pense no que vão dizer. Ele parou e olhou para a mãe. Passei 30 anos pensando no que os outros diriam. Hoje vou pensar no que minha consciência vai dizer quando eu colocar a cabeça no travesseiro. No altar montado sob as flores brancas, Henrique pediu o microfone. Um murmúrio percorreu os convidados. Beatriz chegou logo depois, ainda com o penteado feito por Helena, linda, mas agora com os olhos cheios de verdade. Helena ficou ao fundo, perto da saída, segurando sua maleta. Queria desaparecer. Queria ir embora antes que a dor ficasse maior. Henrique olhou para todos. Peço perdão a cada pessoa presente, mas principalmente a Beatriz. Os convidados se agitaram. O pai da noiva levantou-se furioso. O que significa isso? Henrique continuou. Significa que eu não posso me casar hoje. Não porque Beatriz não seja uma mulher digna. Ela é muito mais digna do que este acordo que nossas famílias tentaram chamar de casamento. Eu não posso subir ao altar com uma mulher enquanto meu coração pertence a outra. E não posso construir uma vida sobre mentiras que começaram há 30 anos. Dona Stella baixou a cabeça pela primeira vez. Beatriz pegou o microfone, surpreendendo a todos. Eu também peço perdão aos convidados, mas agradeço a Henrique por ter tido coragem antes que fosse tarde demais. Um casamento sem amor é uma casa bonita construída sobre chão rachado. Um dia cai. Melhor cair agora, antes de ferir mais gente. Algumas mulheres mais velhas, sentadas nas primeiras fileiras, começaram a chorar. Talvez porque entendessem. Talvez porque também tivessem vivido escolhas impostas, amores calados, renúncias feitas para agradar famílias. Helena não esperou mais. Virou-se e saiu pelos fundos da mansão. Não queria ser apontada como causa de escândalo. Não queria que dissessem que a cabeleireira destruiu o casamento de uma família rica. Não queria voltar a ser a moça humilhada na sala de Dona Stella. Caminhou rápido pelo corredor de serviço, desceu uma escada lateral e chegou ao jardim dos fundos. O céu estava nublado. Ela apertou a maleta contra o peito e chorou como não chorava havia anos. Helena! A voz de Henrique a alcançou. Ela não virou. Não venha atrás de mim. Ele parou a poucos passos. Eu passei 30 anos sem vir. Não vou repetir esse erro. Ela enxugou as lágrimas com raiva de si mesma. Você não pode simplesmente cancelar um casamento e achar que o passado volta para o lugar. Eu sei. Não sou prêmio de arrependimento, Henrique. Eu sei. Também não sou a moça da praça. Aquela morreu um pouco naquele dia. Ele se aproximou devagar. Então, me deixe conhecer a mulher que ficou. Helena finalmente virou. O rosto dele estava molhado de lágrimas. Eu fui fraco, disse Henrique. Mesmo enganado, eu fui fraco. Eu deveria ter procurado você. Deveria ter duvidado da mentira. Deveria ter conhecido melhor seu coração, mas eu deixei que minha família decidisse por mim, e paguei por isso todos os dias.
Helena olhou para ele como quem queria acreditar, mas tinha medo. Eu esperei você. Eu também esperei. Em lugares diferentes, acreditando em mentiras diferentes. Ela levou a mão ao pingente antigo no pescoço. Eu guardei isso por vergonha de não conseguir esquecer. Henrique olhou para a correntinha. Eu procurei esse pingente em tantas lembranças. Ele não era de ouro. Era melhor. Era promessa. Helena chorou de novo. Henrique não tentou abraçá-la. Apenas ficou ali, respeitando a distância que ele mesmo havia criado durante 30 anos. Eu não vou pedir que você me aceite hoje, disse ele. Não seria justo. Eu só peço permissão para reparar o que puder, para conversar, para te ouvir, para pedir perdão quantas vezes forem necessárias. Helena respirou fundo. E sua família? Sua empresa? Seu mundo? Henrique olhou para a mansão atrás deles. Hoje eu descobri que um mundo construído à custa da minha alma não é meu. É uma prisão com móveis caros. Ela abaixou os olhos. Eu não quero que você perca tudo por mim. Eu já perdi você uma vez por medo de perder tudo. Não vou cometer a mesma covardia. Naquele dia, Helena não saiu da mansão como namorada de Henrique. Saiu sozinha, como entrou. Mas saiu diferente. Pela primeira vez em 30 anos, a ferida não parecia apenas dor. Parecia uma porta aberta. Nos dias seguintes, o escândalo tomou conta dos jornais. Executivo cancela casamento no altar. Famílias rompem acordo milionário. Noiva agradece sinceridade. Mistério sobre mulher do passado. O nome de Helena apareceu em algumas conversas, mas Henrique não permitiu que a culpassem. Em uma entrevista curta, ele disse apenas: a única culpa foi minha e das mentiras que aceitei. A mulher envolvida nessa história merece respeito. Ela trabalhou honestamente a vida inteira e foi vítima de uma injustiça. Dona Estela, pressionada pela vergonha e pela idade, afastou-se da empresa. Henrique renunciou à parte do poder que o prendia aos interesses da família e abriu uma consultoria menor, mais simples. Pela primeira vez em décadas, passou a trabalhar sem precisar vender a própria consciência. Beatriz também seguiu seu caminho. Meses depois, viajou para fora do país para estudar arte, algo que sempre quisera fazer e que o pai nunca permitira. Antes de partir, foi ao salão de Helena. Quando entrou, todas as clientes ficaram em silêncio. Beatriz sorriu. Vim agradecer. Helena se levantou, surpresa. Agradecer? A senhora fez meu cabelo no dia em que eu quase me casei por obrigação. Mas, sem saber, também me ajudou a soltar as amarras. As duas se abraçaram. Foi um abraço bonito, sem rivalidade, sem disputa. Apenas duas mulheres que quase foram sacrificadas por decisões de outros. Henrique começou a frequentar o salão de Helena, mas não como homem rico tentando impressionar. Às vezes aparecia no fim do expediente com pão de queijo. Outras vezes consertava uma torneira, levava documentos para organizar o aluguel, buscava Dona Célia quando chovia. As clientes mais antigas cochichavam, riam, torciam. Helena, porém, mantinha os pés no chão. Devagar, Henrique. No seu tempo, ele respondia. Ele a levou à praça, onde tudo havia se perdido. Sentaram no mesmo banco, agora mais velho, com a pintura descascada. Eu esperei você aqui, disse ela. Eu também. Que tristeza, dois corações esperando em lados opostos de uma mentira. Henrique segurou a mão dela com delicadeza. Ainda temos tempo? Helena olhou para as árvores, para o céu, para a vida que não tinha sido como sonhou, mas ainda podia florescer. Temos o tempo que Deus permitir. E dessa vez, sem mentira. 1 ano depois, Helena reformou o salão. Não porque Henrique comprou para ela, mas porque seu trabalho cresceu. Depois da história, muitas mulheres passaram a procurá-la. Algumas queriam penteados.
Outras queriam apenas sentar em sua cadeira e dizer: "Eu também já fui diminuída por alguém." Helena ouvia todas. E com o tempo, seu salão virou mais do que um lugar de beleza. Virou um pequeno refúgio para mulheres que precisavam lembrar do próprio valor. Henrique a pediu em casamento numa manhã simples, sem câmeras, sem convidados importantes, sem contrato. Foi no salão, antes de abrir. Dona Célia estava passando café. Uma cliente antiga fingia ler revista, mas observava tudo. Ele entrou com um buquê de flores do campo e uma pequena caixinha. Helena riu, emocionada. "Não vai me pedir em casamento perto do lavatório, Henrique. Foi aqui que eu devia ter vindo 30 anos atrás. Então é aqui que eu começo direito." Ele se ajoelhou. "Helena, eu não posso devolver os anos que a mentira nos roubou. Não posso apagar as noites em que você chorou, nem as vezes em que minhas escolhas te feriram. Mas posso te oferecer todos os dias que ainda tenho, não como salvador, não como dono, como homem que aprendeu tarde, mas aprendeu. Que amor não se mede por sobrenome, conta bancária ou posição. Amor se mede por verdade. E a minha verdade sempre foi você." Helena chorou sem vergonha. "Você sabe que eu continuo sendo cabeleireira, não sabe?" Henrique sorriu. "Eu não quero que você deixe de ser. Foi com essas mãos que você reconstruiu sua vida. É uma honra segurá-las." Ela disse sim. O casamento aconteceu 3 meses depois, no jardim simples de uma pequena pousada, sem luxo exagerado, sem políticos, sem acordos. Havia flores brancas, bolo caseiro, música baixa e mulheres emocionadas ocupando as cadeiras da frente. Helena usou um vestido simples, de mangas delicadas, adequado à sua idade e à sua elegância. O cabelo não foi feito por ela. Quem penteou a noiva foi Júlia, uma jovem aprendiz que Helena havia contratado no salão. Antes da cerimônia, Júlia tremia com os grampos na mão. "Dona Helena, e se eu errar?" Helena olhou para ela pelo espelho, sorrindo. "Minha filha, cabelo a gente ajeita. O que não pode é deixar ninguém desarrumar sua dignidade." As duas riram e choraram ao mesmo tempo. Quando Helena entrou no jardim, Henrique não tentou esconder as lágrimas. Ele a olhava como deveria ter olhado 30 anos antes, sem medo de quem estava vendo. Dona Estela não foi convidada, mas, na manhã do casamento, mandou uma carta. Helena leu sozinha. Helena envelhecia o suficiente para entender que orgulho não aquece quarto vazio. "Eu errei com você, errei com meu filho e chamei meu erro de proteção. Não peço lugar na sua vida, apenas peço perdão." Helena dobrou a carta com cuidado. Não sentiu alegria pela queda daquela mulher. Sentiu paz. No altar, Henrique segurou suas mãos. O padre perguntou se eles estavam ali por livre vontade. Helena sorriu. Pela primeira vez, sim. As mulheres presentes choraram. Henrique colocou uma aliança simples no dedo dela. Helena colocou a dele. E quando foram declarados marido e mulher, não houve escândalo, não houve imprensa, não houve sobrenomes pesando sobre ninguém. Houve apenas aplausos, lágrimas e um amor que havia atravessado a mentira, o tempo e a dor. Na festa, uma senhora de cabelos brancos se aproximou de Helena e disse: "Minha filha, eu tenho 72 anos. Achei que história de amor depois de certa idade era coisa de novela. Hoje, você me fez acreditar que coração velho também floresce." Helena segurou as mãos dela. Floresce, sim. Às vezes só demora porque primeiro precisa sobreviver ao inverno. Mais tarde, quando todos dançavam, Henrique conduziu Helena até o centro do jardim. Tocava uma música antiga, a mesma que costumava sair do rádio no salão de Dona Lourdes, quando eles eram jovens. "Lembra?" perguntou ele. "Lembro de tudo. Até das coisas ruins." Helena apoiou a cabeça no ombro dele. "Lembro, mas elas não mandam mais em mim."
Henrique fechou os olhos, emocionado. Obrigado por me permitir voltar. Helena respondeu baixo. Eu não permiti que você voltasse ao passado. Eu permiti que você caminhasse comigo para frente. Ele a abraçou com cuidado, como quem segura algo precioso que quase perdeu para sempre. E naquele instante, Helena entendeu que o amor verdadeiro não é aquele que nunca sofre. É aquele que, quando finalmente encontra a verdade, tem coragem de pedir perdão, reparar o dano e recomeçar sem orgulho. Durante 30 anos, chamaram Helena de simples demais, pobre demais, pequena demais. Disseram que ela não era mulher para entrar numa família importante. Disseram que suas mãos cheiravam a salão, que sua vida não combinava com mansões, que seu amor não valia diante de contratos. Mas no fim, foi justamente ela, com suas mãos de cabeleireira, sua alma limpa e sua dignidade intacta, quem ensinou a todos que nenhuma mulher é pequena quando conhece o próprio valor. E Henrique, que um dia escolheu ouvir o mundo, finalmente aprendeu a ouvir o coração. Dessa vez, antes que fosse tarde demais.